Bem-vindos a mais um Rivalidades, hoje com o derby de La Madonnina, um derby intenso, apaixonante, que divide uma cidade, divide um estádio e até divide famílias. Luís Pedro, meu irmão, como é que vês este derby da curva norte do San Siro? Olha, é curioso tu teres usado o termo irmão, porque eu acho que este é, apesar de ser um derby de nós estamos a falar de rivalidades, ele é de facto, há aqui uma irmandade entre Inter e Milan, que é muito visível entre os adeptos, inclusive com os ultras. Há uma questão, acho que este é um derby diferente dos outros, há um código de honra seguido pelos dois clubes, inclusive pelas duas classes, ou pela um pacto de não agressão. Um pacto de não agressão, exatamente. Nós costuma-se dizer é preciso morrer alguém para que algo aconteça, e no caso do derby de La Madonnina foi isso precisamente que aconteceu. Nós sabemos a história, quando creio que em 1983 houve um adepto que após a violência faleceu, morreu, e as claques a partir desse momento decidiram não recorrer de novo à violência, e portanto tudo aquilo o que se passa fora do estádio é pacífico. Depois dentro do estádio sim, aí sim, entre a curva norte e a curva sul, há sempre uma guerra, mas uma guerra no sentido, ou melhor, uma batalha no sentido de provar que o meu tifo é melhor do que o teu, o meu cântico é melhor do que o teu, e eu vou-te ganhar de igual para igual. Portanto, este é um derby com laços de sangue muito profundos, mas com um código de honra e de respeito que provavelmente não existe, ou existirá pouco por esse mundo fora. A facto do irmão, o Inter nasce do Milan, portanto o Inter é claramente um braço do Milan. Houve uma cisão por isso que os adeptos do Inter dizem viemos do nada. Não é bem do nada, porque o nada é um bocadinho relativo, não é? Vieram de um clube histórico, vieram por causa de uma questão, sobretudo de expansão, de ter estrangeiros na equipa, porque na altura havia um nacionalismo levado até ao futebol, e a Federação não queria ter estrangeiros, o Inter queria ter estrangeiros, então o Inter, quer dizer, a facção da qual nasceu o Inter criou um clube chamado Internacional, até por causa disso, porque o nome deriva dessa ideia de ter estrangeiros, e também por força desses estrangeiros o Inter superiorizou-se durante muito tempo ao Milan nesse sentido. Podemos falar das cores também. O azul representa o céu, se quisermos, desde esse então, são as cores praticamente desde sempre, tirando a altura em que o Mussolini decidiu chamar Ambrosiana ao Inter. E o Inter teve de jogar com uma coisa que tu tens aí no teu símbolo, que é a bandeira da Lombardia, que é o branco com a cruz encarnada. Mas sim, acho que resumiste bem a história do Inter. Estou a ver que estás mais interessado em falar do Inter do que do Milan, é normal. Mas ou seja, o Inter tem de facto essa parte de ter nascido do Milan, de uma facção que se separou do Milan, e tu explicaste bem que eles queriam usar estrangeiros. Há até uma história um bocadinho de amizade, havia um suíço que essa facção que veio dar ao Inter que fez muita força para que ele jogasse, e de facto houve essa cisão, e ainda bem que ela existiu, para bem do futebol moderno, para bem da história do calcio, ainda bem que ela existiu. Mas essa é uma parte que difere dos clubes. Há um conflito dentro do Milan, e desse conflito nasce o Internazionale, ou Internazionale, como dizia o Jamie Carragher, ao Rafael Leão aqui há uns tempos num programa da CBS. E sim, essa é a parte exato, essa é a parte da história que leva a este equipamento, e leva também à diferença que nós temos aqui por cima dos símbolos, de duas para uma estrela.
Sim, mas um foi na secretaria, portanto devia ser só uma estrela. De qualquer forma, o vermelho do Milan representa o fogo, portanto daí também os diabos associados ao Milan. Há um terceiro clube em Milão, curiosamente o Brera, que está nas divisões secundárias e é de verde. Portanto, há uma divisão quase harmónica entre azul, vermelho e verde na cidade de Milão, sendo que o Brera está muito cá para baixo, tem umas ideias, agora foi comprado há pouco tempo, tem umas ideias de expansão, mas isso é outra questão. É um clube muito mais modesto que Inter e Milão, que dividem claramente a cidade, até em várias situações. Já estiveste em San Siro? Não estiveste. Não. Eu estive num jogo do Sporting com o Inter há alguns anos, e de facto o ambiente de San Siro é extraordinário. Sobretudo porque o estádio faz ali praticamente 4 anéis e tem praticamente uma câmara de ressonância ali entre o segundo e o terceiro anel, salvo erro. Então, além de toda a energia que os adeptos sócios transportam para dentro do estádio, depois há essa ressonância que faz com que às vezes 30 gatos pingados façam um estrondo no estádio. O Inter tem de facto uma grande história, até as equipas até se dividiram um pouco. O Inter está muito conotado a um futebol muito defensivo, como tu sabes, ao Catenaccio por causa do Elenio Herrera também, mas vocês também tiveram o Herrera Rocco, sim, é verdade. Mas se calhar a rosto tu associas mais, não sei porquê, se calhar porque se calhar o Nero Louco tem uma imagem um bocadinho de... Não era louco, era o Rocco. Rocco. Mas tem uma ideia de louco, sim. Tem uma imagem assim um bocadinho de louco, de professor, se calhar, experimentalista, não sei. Mas o rosto do Catenaccio claramente... É o Elenio Herrera, claro que sim. Eu acho que talvez tenha sido um bocadinho por aí, pelo facto dele ter vindo de fora, possivelmente. E ter também ter aplicado pelo estilo, porque não era só o facto de ser defensivo e ser uma equipa mais de contra-ataque, mas também de ser uma equipa muito física também, se calhar mais até que os outros, e por isso é que a rigidez está um bocadinho mais associada. E ficou marcada claramente, sim, quando se fala no Catenaccio, fala-se no Elenio Herrera, esse ponto. E foi alguém que, repara, que o Jamarca é tão grande, que nós ainda hoje temos dificuldade de olhar para uma equipa italiana e vê-la de um modo ofensivo. E agora vou dar esta, se calhar o Milan do Sacchi foi isso mesmo, e por isso é que também teve o êxito que teve. Mas se há algo se há um pai do Catenaccio, ele é o Elenio Herrera, e portanto o Catenaccio é algo que está muito intrínseco no futebol italiano, inclusive na seleção, como nós sabemos, e portanto ele também nasce do Inter. Só para as pessoas perceberem um bocadinho também da rivalidade que existe, mesmo entre as duas figuras, duas grandes figuras do Inter e do Milan, o Rivera pelo lado do Milan, e o Mazzola pelo lado do Inter, inclusive na seleção, na primeira parte jogava um, na segunda parte jogava outro, porque não havia ali um ponto de encontro Mazzola, que era filho de uma das vítimas de Superga, do Torino, exatamente, sendo que depois temos um nome em comum, mais do lado do Inter, como é óbvio, que é o Giuseppe Meazza. E já agora para as pessoas que... Muito do lado do Inter, foram muitos anos. Sim, muitos anos, só para esclarecer que muitas vezes se diz que quando o Milan joga em casa o estádio chama-se San Siro, e quando joga o Inter o estádio chama-se Giuseppe Meazza. Isso não é verdade, o estádio tem sempre o mesmo nome, é a localidade, fica localizada em San Siro. Até porque o primeiro nome do estádio era Estádio Comunale de San Siro. Sim, construído pelo Milan, que depois o vendeu, e depois lá está também pertence à cidade, e portanto a partir da década de 40 o Inter começou a usar o estádio. O que é também curioso, que eu acho que há estou até surpreendido de tu não teres usado o argumento dos pobres e dos ricos, que normalmente usas, virado para dizer que o Milan faz parte da classe operária e o Inter de uma classe mais superior. Mais do que isso desvaneceu-se por completo. Sim, Milan mais do lado esquerdo, do lado da esquerda, Inter mais do lado da burguesia, direita, desvaneceu-se por completo depois quando entrou Berlusconi, por exemplo. E há claramente uma grande diferença no modo. Havia Berlusconi, havia a família Moratti. Moratti do lado do petróleo, Berlusconi do lado dos mídia, mas também um modo muito diferente de fazer as coisas. Eu acho que o Berlusconi foi um homem espampanante, por assim dizer. Mas esperto, sagaz também. Sim, também, não está em causa isso, mas era alguém que gostava de... Eu acho que é para lá do glamour, ele gostava de fazer as coisas em grandes, espampanante. Na prática ele transformou o Milan num canal de televisão, se quisermos. Pronto, algo muito mediático. Exatamente. Enquanto o Inter
foi muito diferente nisso, e é curioso. Eu nunca fui a San Siro, mas fui fazer um tour virtual pelo estádio de San Siro, e há uma parte curiosa que tu tens, os balneários são diferentes. Há um balneário que é utilizado pelo Milan e há um balneário utilizado pelo Inter, e eles são bastante diferentes porque, apesar de a disposição ser mais ou menos a mesma, depois vês que os jogadores do Milan sentam-se numa cadeira de cabedal, todo com muito conforto individual, enquanto os do Inter não, é um banco e um cabide muito mais virado para uma parte mais sei lá, se calhar os tempos levaram a que algo se invertesse aqui, eu não digo, não é falar de humildade, mas também acho que ela existe porque a família Moratti nesse aspecto foi mais comedida, por assim dizer, e menos pampanante a gerir o clube. Acho que foi a história que obrigou a família Moratti a ser um bocadinho mais comedida, porque os falhanços que foi tendo a nível de contratações acabou por levar, e houve um investimento brutal por parte do Inter, levou mas fez uma coisa, um nunca teve falhanços financeiros como teve o Milan, por exemplo, nem nunca desceu à Série B como o Milan desceu já agora, porque o Inter ainda é o único clube que participou em todas as edições da Série A. É o único clube depois da descida da Juventus e do Milan. Tu estás a dizer que houve um título do Inter que foi gamado à Juventus. Visto do prisma do Inter, é assim, o Inter nunca fez batota. Já vocês não podem dizer o mesmo porque nesse campeonato que a Juventus teria ganho em campo, mas depois perdeu na secretaria. O Milan também teve dedução de pontos, precisamente pelo mesmo Várias equipas motivo. tiveram dedução de pontos nesse E isso fez do Inter ser correto, pelos vistos ainda não deixa de ter perdido em campo, mas isso é outra questão. Ainda vale títulos. Perdeu em campo, sobretudo. Não perdeu, porque percebe-se que houve ali, não podes dizer que perdeu em campo quando os resultados estavam a ser manipulados. Portanto, essa atribuição ao Inter sempre foi polémica, tal como a retirada do título da Juventus, mas eu não vou dar aqui para falar da Juventus, até porque é o inimigo comum. Portanto, exatamente. Não vamos falar aqui da Juventus, mas também houve um título que não tem atribuição, e aí não foi atribuído mas a ninguém. Mas depois há outras coisas em que o Inter, claro, estava a brincar, porque o Inter tem 20 títulos, por isso tem 2 estrelas no equipamento, o Milan tem 19. Há uma diferença, claro, a nível europeu, que o Milan tem mais títulos. Taça das taças, sim, sobretudo, depois a comparação é Taça das Taças e Taça UEFA, sobretudo, entre as duas equipas. Exatamente. Mas depois há coisas que o Inter tem muito peculiares. Foi a primeira e a única equipa até agora a conseguir fazer um triplete com o José Mourinho. É verdade, em 2010. E aliás, esse triplete depois até se prolonga porque vence as duas provas a que teve acesso, não é? A Supertaça Europeia e o Mundial. E portanto são vitórias bastante importantes para o Inter. Mas nunca chega ao glamour há pouco falaste do Milan do Sacchi, não é? Eu acho que o Inter não tem essa ambição como clube, e futebolisticamente isso também se reflete dentro do campo. Mesmo a equipa de Mourinho, que foi campeã europeia e jogava muito na Série A, depois quando toda a gente se lembra daquela eliminatória com o Barcelona, em que foi arregaçar as mangas e defender o mais possível. Foi o regresso do Helénio Herrera um bocadinho, e produziu os seus efeitos. Portanto, eu acho que o próprio... e mesmo quando tu olhas para o período, um dos períodos áureos do Milan, com os 3 holandeses, eles eram, se calhar, muito diferentes dos 3 alemães que existiam no Inter ao mesmo tempo. Eu, pelo menos, acho que, se calhar, o Gullit era um bocadinho mais criativo que o Matthaus. O Matthaus era um bocadinho mais... Sim, podes dizer que o Matthaus andou a cobrir o Maradona, a marcar individualmente o Maradona em 2 mundiais, não é? Ou seja, isso era a seleção. Isso é um criativo. Eu sei, mas é isso mesmo. Acho que os 2 pontas de lança eram dois enormes pontas de lança, o Klinsmann e o Van Basten. Infelizmente vimos muito pouco, ou melhor, não vimos pouco. Não vimos tudo de Marco Van Basten. E depois o Bremer e o Rijkaard não jogavam em posições idênticas, mas até aí acho que é muito engraçado ver como um clube nasce do outro e eles caminham praticamente de braço dado. Até certo. Mas depois a rivalidade também é muito assim. É muito essa divisão, sabes? Depois até podes dizer, com Capello volta um bocadinho ali a rigidez defensiva. Sim, eu acho que o Capello foi mais pragmático do que o Sacchi quando olhou
para a equipa. Acho que ele aproveitou muito do que estava lá feito, Claro, atenção. obviamente. E depois deu um lado pragmático Porque montar um futebol total no futebol italiano é quase uma revolução total, não é? Mais uma vez, futebol total, revolução total. Porque tu baseias-te em conceitos que vingam num futebol completamente diferente, de futebol apoiado, obviamente que tem pressão alta, tem rigor, tem coisas muito engraçadas do Sacchi, por exemplo, em treinos, a unir os jogadores com elásticos, para eles manterem a posição no momento sem bola, ou seja, o chamado futebol sombra, ou seja, mimetizares o que se passa sem a bola em campo. Ou seja, o Sacchi dizia, estou aqui e agora vocês movimentam-se para que a equipa esteja equilibrada. Essa parte é extraordinária e até foi depois não sei se conhece o Ted Lasso, mas o Ted Lasso tem um episódio dedicado a isso, humorista obviamente, mas que vai buscar e é um futebol completamente muito, não era só os três holandeses, havia Maldini, havia Franco Baresi, o Inter teve o irmão, há pouco estávamos a falar de divisão familiar claro. Giuseppe Baresi, ambos capitães. Foi adjunto Mourinho já agora. Exatamente, ambos capitães de equipa, também históricos para ambos os clubes, o que diz muito bem da divisão e da cisão. Teve Baresi, teve Costa Curta, teve Donadoni, para ser sincero, acho que a nível de... Até porque há muitos jogadores que jogaram pelos dois clubes. Esse Inter faltava um bocadinho o lado italiano. Um bocadinho. Talvez, percebes? Porque o lado italiano do Milan é muito, muito forte, de facto. Mas falando de jogadores, e há muitos jogadores que jogaram de um lado e do outro, isso, o Ronaldo Fenómeno, o Ronaldo não jogou muito. Sim, certo, mas estou a falar dos nomes sonantes, não é? Sim. O Ibrahimovic também, agora o tenho sempre dificuldade. Obrigado, tenho sempre dificuldade em dizer o nome dele. Mas há vários jogadores que atuaram. O André Pirlo, por exemplo, que até depois completou com... O Pirlo no Inter era um número 10, claramente, sim. E no Milan foi claramente um playmaker. Mas há muitos nomes. E eu acho que em termos de nomes sonantes, e mesmo nomes históricos, não é? Temos o Bergami no Inter. Claro que o Javier Zanetti, não sendo italiano, foi alguém que marcou muito o Inter e deu também aquele ar internacional ao Inter, e de repente lembrei-me agora... O Bergkamp que falhou? Não. Certo. Mas eu acho que em termos de qualidade de jogadores e nomes sonantes houve muitos. Depois... Recoba. Depois... Vieri, italiano. Muitos, imensos. Sim. Podemos ficar aqui... só a falar no Milan, só porque eu não omito estes dois jogadores porque fazem parte do meu imaginário e ligando um bocadinho ao que se passou depois em Espanha e no Barcelona com o Iniesta e com o Xavi, acho que o Milan teve o primeiro 10 composto da história, que era formado por Boban e por Savicevic. Só para não me esquecer, porque isto depois vai tenho de prestar aqui a homenagem, porque são claramente mas sabes, o Savicevic era um louco, não é? Sim. E o Boban também não lhe ficava muito atrás. E está na demolição do Dream Team do Barcelona, que é uma das grandes, e é verdade, isso se calhar esse jogo é com Capello e Cruyff, é um dos expoentes do clube que tu estás hoje a representar. Mas queria dizer, não deixa de ser irónico quando nós olhamos para a história, portanto há uma cisão devido a uma utilização dos jogadores estrangeiros. Sim. E depois o primeiro grande período do Milan é com suecos, com aquele trio sueco. Nordal, não deixa de ser uma ironia histórica. Pelo menos o Inter nesse aspecto sempre foi fiel e sempre teve uma componente internacional forte. Isso aí é a consciência que tu não consegues lutar com as mesmas armas, não é natural. Portanto, a partir do momento em que te abres a hipótese de teres, vais querer ter. Não era uma decisão do Milan, atenção, era uma decisão da Federação. Certo. E verdade. Adotou a decisão da Federação. Mas tudo bem. O que eu acho que depois fica deste derby é de facto que a rivalidade ela existe na cidade, existe nas famílias, mas depois ela acontece de facto e é sobretudo vivida dentro daquele palco da ópera do futebol, que é o Giuseppe Meazza. E repara que eu disse Giuseppe Meazza de propósito. Não me choca. Mas que de facto que é... E há um episódio até bem recente para quem nos vai ver, que nós há um ano, acho que não foi há muito tempo, em que as autoridades não deixam uma das claques, creio que era a claque do Inter, entrar com
com alguns artefatos, e imediatamente a claque do Milan diz: então, se vocês não entram, nós também não entramos. E vamos ganhar esse duelo, vamos ver quem é que ganha o duelo. E não houve tifos, não houve nada, houve apenas cânticos, e essa parte, eu acho que essa parte é uma parte muito engraçada. É uma parte muito engraçada e muito saudável mesmo. E de facto acho que é um exemplo de que as coisas podem mesmo acontecer de um modo, de uma rivalidade. Eu acho que esta rivalidade é muito muito saudável. O derby da Virgem, lá está, se calhar é por causa disso. Portanto, acho que e depois é assim, depois dentro de campo tens dos melhores jogadores do mundo, mesmo nos períodos em que Milan e Inter podem não estar muito bem, mas pelo menos eles têm sempre muitos jogadores bons, têm sempre dos melhores jogadores do mundo, e tanto assim é que isso já levou até que se defrontassem várias vezes na Europa. É verdade que o Milan ganhou os primeiros duelos, o último foi ganho pelo Inter, depois que acabou por perder a final com o Manchester City. Eu falaste aí dos melhores do mundo, obviamente que a Itália sucumbiu, o futebol italiano sucumbiu muito à história do calciocausmo. Isso levava um programa inteiro para falar sobre isso. E a época de 90, gloriosa de 90 do futebol italiano, também tem muito a ver com o Itália 90, com o Mundial, quando todos os estádios foram construídos, e depois a implosão também resulta daí, porque os estádios depois não foram remodelados, foram ultrapassados, e tudo isso. Não era isso que eu queria abordar aqui. Queria falar, que estávamos a falar dos melhores jogadores do mundo, e se calhar gostávamos de ter visto, se calhar, os melhores portugueses a brilhar nos melhores do mundo. Temos o Luís Figo no Inter, a ser já uma referência, mas já não o Figo driblador. Não era no seu auge, sim. E o Rui Costa também no Milan. Certo, verdade. Também já, se calhar, o período áureo já tinha passado na Fiorentina, e depois também tem ali algumas chegaram lá um bocadinho mais tarde. Acho que nesse aspecto, sobretudo, o Rui Costa, porque passou muitos anos em Itália, falou-se durante imensos anos. E também começou logo a ter ali a sombra do Kaká muito próximo, que era uma aposta claramente devia ter chegado mais cedo ao Milan, isso sem dúvida, porque durante muitos anos isso falou-se, quando ele estava na Fiorentina. O Figo, por outro lado, não foi para uma Fiorentina, foi logo para o Barcelona, e depois passou para o Real Madrid, esteve sempre em dois clubes de topo mundial, por muito que a Fiorentina fosse uma equipa muito respeitável naquela altura. Dois jogadores, sobretudo. Três jogadores. O Batistuta, o Rui Costa, tinha o Edmundo também, passou, tinha o Oliveira, pronto, tinha o Toldo na baliza, atenção. Mas pronto, mas obviamente não era o Milan nem era o Inter, como é evidente. Mas sim, foi nesse aspecto foi... Ali o Figo faltou-lhe ali mais um ano. Faltou mais um ano, mas acho que a carreira a passagem de Luís Figo pelo Inter é muito respeitável, e muito respeitada pelos adeptos do Inter Milão. Atenção. E atenção, aquela despedida do Milan ao Rui Costa, quando o Rui Costa vem para o Benfica, é uma das coisas mais poéticas e emocionais de que eu me lembro. É claramente de alguém que ficou marcado. Se calhar o Milan não conseguiu buscar mais cedo, provavelmente. Sim. Eu reconheço ali naquela mensagem tudo que o Rui Costa podia ser como um exemplo, como uma referência do Milan. Falando um bocadinho desse aspecto, obviamente eu acho que os adeptos do Inter não sonharam com Luís Figo, mas os adeptos do Milan sonharam muitos anos com Rui Costa. E por aí percebo, já havia uma ligação a Rui Costa, se calhar antes dele ser jogador do Milan. O Rui Costa, que já agora está ligado a uma das fotografias icónicas deste derby, com o Materazzi, que se calhar também mostra um bocadinho das diferenças que há. Exatamente. Um muito mais do glamour e técnico, e o outro muito mais de físico. Físico é ser um bocadinho... Sim, Materazzi... Mas fica a ideia, pronto. O Materazzi vem na linha do Gentile, por exemplo. Pronto, exato. Mas que é uma fotografia icónica e que de facto eu acho que demonstra muito bem daquilo que é, ao fim e ao cabo, que é o derby entre as pessoas. Não é entre os jogadores, já não é só entre os jogadores, é mesmo entre as pessoas que habitam a mesma cidade, habitam o mesmo espaço, o mesmo estádio, muitas vezes habitam a mesma casa. E é muito fácil encontrar um irmão do Milan e um irmão do Inter, como foram os irmãos Baresi, que são em termos dos jogadores, são se calhar o expoente mais claro, ou o exemplo mais claro daquilo que é a rivalidade entre os dois clubes. E fica essa imagem, eu acho que é das fotografias mais brutais que há de um derby.
Haverá outras, se calhar não no mesmo contexto, porque já vimos, voltando aqui a rivalidades anterior entre River e Boca, já vimos Aimar agarrado a Riquelme, e há imensas fotografias deles, mas naquele contexto, com tudo aquilo que estava a acontecer naquele jogo, e é curiosa que o Rui Costa até contribuiu para aquela interrupção, de algum modo, porque ele tinha acabado de entrar, se bem me recordo, e é uma imagem poética que eu acho que ela reflete tudo aquilo que é o Inter Milan. A paixão nas bancadas, mas respeito ao mesmo tempo. Exatamente, ou seja, fervor, chama, mas calma, também. paixão, mas também depois uma parte mais serena e de honra entre duas fações que realmente se dividiram e uma nasceu da outra. Ficamos por aqui? Creio que sim, ficamos por aqui. Acho que desta vez ficamos, não entre irmãos, mas talvez entre primos, vá. Mas acho que ficamos bem, e é sempre, acho que o Inter Milan é sempre um jogo de acompanhar, até por tudo aquilo que nós dissemos, pelo respeito, mas também pela qualidade dos jogadores. Então ficamos por aqui com mais um episódio de Rivalidades. Voltamos em breve.